Eu tô bem, cara. E você, como é que tá? Tudo tranquilo. Um pouquinho empolgado aqui só. Teve um. Ah, é? Então, sabe que anunciaram um jogo que eu tô bem interessado aí sexta-feira passada, cara? Então eu tô um pouco ansioso. Ah, é, cara? Eu ouvi falar também. Parece que vai ser bom, hein? Então, estamos na torcida, né? Bom, Renato, estamos aqui então. Tô muito agradecido em você ter me respondido, né? Aquele dia que eu entrei em contato e aceitado fazer essa entrevista para o meu canal, para a Simforce, que é muito importante e acho que também é um negócio muito interessante para toda a comunidade, né? Então, mais uma vez, muito obrigado aí pelo tempo que você está disponibilizando para a gente. Eu que agradeço o convite, Bruno. Agradeço aí o interesse também. Eu sei que tem bastante gente que está querendo ter mais informações. E vamos lá, compartilhar o que dá para compartilhar nessa altura aí, para o pessoal saber mais o que está a caminho. Legal. E só caso alguém não te conheça que está assistindo aqui, explica para a gente quem você é e o que, que você faz na Reisa. Bom, eu sou o dono do estúdio, né? Fui eu que fundei o estúdio em 2009. Ainda sou eu e mais um sócio, e eu sou diretamente responsável por toda a produção dos games, né? Eu que tenho o controle de todas as frentes do design do game, do que a gente vai fazer, mais ou menos bota a ordem na casa ali, né? Da casa dos loucos, o negócio continua progredindo legal. Bom, então, retomando, eu tenho essa função administrativa, né, para tocar a empresa, toda a parte chata do negócio. Eu administro todas as frentes de desenvolvimento, né, coordeno toda a produção. E eu também meto os dedos lá no simulador em si. Eu comecei trabalhando com isso, desenvolvendo física, né? Uhum. Eu fazia alguns mods, né, pelo iFactor, isso mais de 10 anos atrás, como robista. E fui aprofundando, fui pegando mais conhecimento, aí fui trabalhar um tempo na Simbin, que é uma desenvolvedora sueca, que tinha feito o GTR2, o Race 2007. Uhum. E de lá eu juntei uma patota aí e comecei a Razer em 2009. Então, aqui até desde então. E eu continuo nessa parte de desenvolvimento, trabalhando na física e na inteligência artificial, no force feedback e tudo mais. Bom, então, agora que a gente já sabe, né, todas as introduções fora do caminho, vamos falar do que interessa hoje aqui, Renato. Do Automobilista 2 foi anunciado sexta-feira aí e uma grande surpresa. Eu, sinceramente, não esperava nessa escolha da engine, né? Desde lá de quando vocês anunciaram o Sim Racing Bonanza, que foi aquela vaquinha, né? Aquela campanha lá para o automobilista. Eu participei, estava muito empolgado com o título que vocês anunciaram, que na época era para ser o Racer 2017, né? Exato. E acho que ninguém chutou certo que seria a Madness Engine que vocês iam escolher, né? Nem a gente, né? Porque, na verdade, quando a gente fez a campanha, a gente tinha acabado de licenciar o engine da Easy, né? Porque até aquele momento a gente trabalhava com o engine da Easy fechado. Ou seja, a gente trabalhava todo o conteúdo ali em cima. O engine da Easy, no caso, é o engine do iFactor 1, né? Uhum. E a gente vinha desde 2011, quando a gente lançou o primeiro Game Stock Car, trabalhando naquela engine, mas sempre com ela fechada, ou seja, a gente não tinha acesso ao código-fonte para modificar e fazer qualquer alteração no código em si. A gente trabalhava simplesmente no conteúdo, na interface, adicionava alguma coisa através de plugin externo, alguma injeção de código, mas ainda assim a plataforma era 99% do iFactor 1, da última versão do iFactor 1, como ela era quando a Easy encerrou o desenvolvimento. E o que aconteceu em 2015 foi que a gente começou o trabalho do desenvolvimento do simulador, do novo simulador, que era justamente o que veio a ser o Automobilista 2. E aí a gente licenciou esse engine da Easy, porque a gente já tinha construído ali uma integração muito grande, principalmente com a parte da física, com a parte da inteligência artificial, com áudio. O gráfico, a gente sabia, o engine gráfico já era bastante datado, mas era justamente nessa parte daí que a gente ia querer desenvolver com o código-fonte, né? Porque a partir do momento que você tem um código-fonte, você consegue melhorar essa parte, ou até mesmo remover, porque como ele era uma coisa bem modular,
você tinha a possibilidade de integrar com outro engine gráfico, ou seja, a parte boa que você tinha no engine com outro engine e tentar fazer aquilo lá funcionar. E essa era mais ou menos a nossa intenção na época. Mas, enfim, o foco sempre foi licenciar esse engine do iFactor pensando no Automobilista 2, não no 1. E aí o 1 a gente realmente conseguiu fazer uma série de coisas bacanas, o pessoal gostou bastante das melhorias que a gente fez, e ele se manteve ali com um resultado regular em termos de vendas, que justificou a gente continuar com ele mais um tempo. E, ao mesmo tempo, a gente já estava, tudo que a gente estava fazendo para o Automobilista 1 já era pensando no 2. Qualquer pista que a gente licenciava, era licenciando para o 1 e para o 2, porque, não sei se você sabe, se o pessoal sabe, toda vez que você lança, que você licencia uma pista, um carro, uma marca, você faz para aquele produto. Se for lançar um novo, você vai lançar... fazer exatamente. Então, exatamente. Se a gente fez para o Automobilista 1, no PC, a gente pagou uma taxa ali, fez um acordo para aquele lançamento, mas se a gente resolver lançar o 2, ou se a gente resolver lançar em console, o celular, você tem que negociar de novo. Entendi. E o que a gente fez foi justamente negociar todos esses acordos para o 1 e para o 2, uma vez. Só que aí no decorrer, ao mesmo tempo que a gente estava indo bem com o Automobilista 1, a gente estava tendo muita dificuldade em angariar uma equipe para fazer o desenvolvimento daquela engine. A gente chegou a contratar um cara e depois ele acabou se distanciando. Tentamos outro, não deu certo, e aí a gente começou a patinar um pouco naquela frente. Começou a ficar muito arriscado e a gente começou a ver que o tamanho da bucha ali era maior do que a gente esperava em termos de reformular tudo aquilo, né, para deixar ele competitivo realmente. E a partir do momento que a gente foi percebendo isso, a gente voltou para o mercado para ver uma outra opção de engine, né? Só que essa outra opção de engine teria que manter aquilo que a gente já tinha feito, que estava certo, estava bom no Automobilista 1, que era a física, a inteligência artificial, o áudio. A gente não queria começar tudo isso do zero, né? Sim. Então a gente estava procurando alguma opção que tivesse um DNA parecido ali com a engine que a gente já tinha. E isso restringia muito as opções, né? Porque não são tanto, são poucos as opções de engine para simulação avançada. A gente tem as engines do Unreal, a engine do Unity, mas eles, em termos de simulação de dinâmica de veículos, eles ainda são um pouco restritos. São engines excelentes para games, mas em termos de simulador, eles ainda são limitados. Esses simuladores mais avançados são na mão de poucos ali, e os que têm essa mesma base, que é a base do Engine Easy, tem uma quantidade ainda menor de opções. Então a gente começou a conversar com as opções, tal. Tinha um caminho mais lógico, que era com o iFactor 2, que era com um estúdio que a gente já tinha uma parceria. A gente negociou isso por um bom tempo, inclusive fizemos o lançamento de um pacote no iFactor 2 de carros e pistas, que em parte foi para a gente ter uma fonte de receita a mais, né? Porque qualquer estúdio você tem que ter um fluxo de receita ali para conseguir bancar o desenvolvimento, né? Com certeza. Então, quando a gente fica 2, 3 anos sem lançar alguma coisa, a fonte aperta, né? Exatamente. Então não tem mágica, né? E aí, mas também a grande motivação era conhecer o engine, né? A gente teve, como ele tinha a mesma base do nosso, ele é uma evolução do iFactor 1, assim como era o nosso. Mas ele tinha uma base similar, mas com várias modificações. Então a gente queria conhecer essas modificações e avaliar aquilo lá como uma opção para o Automobilista 2. E era uma boa opção, tinha uma série de pontos positivos ali com a engine, mas não é só isso, né? Tem a parte comercial, o estúdio tem que oferecer condições para viabilizar a parceria, né? E a conta da iFactor 2 ali não estava fechando. E nesse meio tempo, o Ian Bell, que é o cabeça do Slightly Mad Studios, que produziu o Project Cars, ele, na verdade, era o cabeça da Simbin, começou a Simbin no meados da década de 2000, fez o GTR, fez o GTR 2, depois se separou da Simbin e fez o Need for Speed Shift com a Electronic Arts, e depois, finalmente, o Project Cars. E ele continua sendo cabeça do estúdio, e ele entrou em contato com a gente para estudar alguma colaboração, algum tipo de colaboração. E aí eu falei para ele que a gente podia conversar, mas o nosso interesse mesmo, e na verdade a gente estava comprometido em fazer esse novo simulador. A gente já tinha
apesar de não estar trabalhando na engine diretamente, a gente já tinha feito toda uma produção pensando nisso, né, um investimento pensando nesse novo lançamento. Uhum. E do ponto de vista pessoal, criativo nosso também, né? Esse era o nosso finalmente, né? Onde a gente queria chegar. Sim. E aí eu falei assim, mas a gente está no mercado para tentar licenciar um engine. Se você quiser liberar o seu para a gente dar uma experimentada, sem amarrar nada, né? Sem que a gente tenha opção e de repente se não der certo a gente pula fora. Uhum. Maravilha, joga aí pra gente que a gente tenta. E ele topou. Então a gente, ele deu acesso de todo o engine pra gente completo, que é uma coisa muito atípica, né? Porque a engine é uma propriedade intelectual muito valiosa, né? Uhum. Então você não libera, você tem que ter um contrato muito redondinho para você abrir isso, e dificilmente você vai liberar isso sem estar recebendo alguma coisa. Uhum. Aí ele abriu para a gente tudo completo, sem que a gente tivesse feito nenhum investimento inicial. Então eles realmente queriam trabalhar com a gente, né? E isso é uma coisa importante, porque qualquer relacionamento, para dar certo, tem que voltar dos dois lados, né? Quando é só um querendo, a tendência não dá muito certo. E a gente começou então a trabalhar na engine e logo de cara a gente viu que o caminho era esse. Deu e certo, realmente casou. tinha um potencial grande, o nosso conteúdo começou a traduzir bem já no engine, começou a pegar a mão dele muito rapidamente. Claro que no princípio tinha várias coisas que mudaram muito, né? Então tem uma curva de aprendizado ali grande. Mas já logo no início, mesmo sem saber muita coisa, ele já funcionava legal. Então a gente viu que realmente o futuro era ali, e foi aí que a gente se comprometeu nesse caminho já no final do ano passado. Estamos aí com ele até agora. Bacana, cara. E ainda sobre esse assunto da engine, eu acho que às vezes uma ideia um pouco errônea até que a maioria das pessoas tem, e uma coisa que eu já vi muitas pessoas chorando e reclamando desde o anúncio do Automobilista 2 é a frase tipo o seguinte: vai ter a mesma física arcade do Project Cars 2. Não necessariamente sendo esse o caso ou não, é essa a ideia que as pessoas têm, né? Então eu queria que você falasse um pouco pra gente e explicasse também o quanto de controle sobre a física em cima da engine que você tem. É um negócio que é pronto ou vocês conseguem modelar ainda essa engine da maneira que a Reisa tem a visão da física e etc? O que o pessoal às vezes confunde é que tem dois elementos aí. Uma coisa é a engine, né, que é a modelagem daquilo lá, a modelagem do carro, a modelagem em termos de dinâmica, né? Uhum. A modelagem do pneu, da aerodinâmica, da suspensão, da transmissão, enfim, todos os modelos ali para simular aqueles componentes. E outra coisa é os valores que você joga nesses modelos, né? São duas coisas distintas. E o que a gente faz bem é justamente essa segunda parte. A gente é desenvolvedor de conteúdo, primeiramente. Né? A programação, a gente tem programadores também, mas a gente faz ajuste ali, a gente não faz o negócio do zero. Sim. E tanto isso é verdade que o pessoal, hoje o Automobilista 1, eu acho que é considerado um dos melhores de forma assim, bastante generalizada. Né? Acho que pouca gente discorda com isso. E ainda é a engine 90% da engine do Factor 1, ou seja, ele poderia ter sido feito em 2007, se fosse do ponto de vista da engine. Mas o que aconteceu é que nesses 10 anos que tiveram, vocês aprenderam a muita gente coisa, aprendeu, né? desenvolveu muito mais conhecimento, tanto conhecimento de dinâmica de veículos como uma ciência, e conhecimento do código, para saber como ele funciona e como é que você tira o melhor dele. E isso leva tempo, o pessoal subestima o quão complicado é essa parte também, né? Sim. E a realidade com relação ao engine da física do Madness, né, do engine do Project Cars 2, ele quer uma engine excelente, que é derivada da mesma engine que a gente tinha. Então, tem muita coisa ali que é parecida, bem similar ou até igual, em algumas partes. O que muda, a grande mudança no Madness é a física do pneu, que na verdade é mais avançado que a gente tinha, porque ela é um modelo físico, né, do pneu. Enquanto que na física da Easy a gente tinha ainda um modelo tabular, né, que era com referência de dados. Ele não era um modelo, ele não simulava um modelo, a estrutura, carcaça, superfície do pneu fisicamente, né, como faz esses engines mais modernos.
Então, ele é tecnicamente mais sofisticado que a gente tinha, o que não significa melhor. O que a gente é que a outra confusão que o pessoal faz. O pessoal vê bastante assim o desenvolvedor falando da complexidade do modelo e fica impressionado, porque é impressionante. Eu não sei fazer essa parte, né? Essa parte de programação. Então, eu também acho impressionante algumas conquistas em termos de tecnologia e de sofisticação do modelo que alguns desses desenvolvedores conseguem. Mas não significa que funciona, né? A gente vê isso muito na prática, que tem simuladores com modelos bem avançados que na prática não são legais de guiar. E não são realistas, porque não é só que não é divertido, não é real. Porque esse modelo físico, apesar de ser complexo e avançado, ele não é necessariamente redondo, calibrado, e qualquer falha ali, diferente daquele outro tipo de modelo que a gente funciona, que é em texto, né? Você consegue, todos os parâmetros ali são abertos, você consegue modelar, lapidar o pneu realmente com os parâmetros. Esse físico não, você tem um jogo de parâmetros ali limitados e o resto é tudo o código que faz, ele monta o pneu. Se o código estiver errado, você está lascado, você tem que melhorar o modelo daí. E o que a gente achou foi que esse modelo do pneu do Madness é avançado, fácil de usar, que é, por exemplo, uma coisa que não era o iFactor 2, que era muito complexo para a gente modelar pneu naquela engine, e com resultados imediatos. A gente tem carros que já no segundo mês já eram melhor de guiado que automobilistas nesse sentido. Então, aí você vai falar assim, tá, mas se é assim, por que não era tão bom no Project Cars 2? Bom, aí vai dos valores do que eles desenvolveram, a visão que eles tinham, né? Não, e também existe esse aspecto, né? O que o cara que está desenvolvendo está jogando ali no modelo, que foi uma outra pessoa que criou. Você tem o cara que programa e o cara que faz o input dos valores. Eles não necessariamente falam a mesma língua, embora em teoria deveriam falar, né? Deveriam trabalhar juntos. Isso não é necessariamente o caso. E a questão também é que eles não estão só fazendo, eles num período ali de 2, 3 anos, eles estavam fazendo pulos tecnológicos com a engine, fazendo um simulador gigantesco, né? Porque o Project Cars tem trocentos carros, trocentas pistas. E várias plataformas, né? Não só focado no PC, né? Exatamente, em multiplataformas, exatamente. E, tipo assim, dentro do cronograma, porque não é que nem um produtor independente, nós somos independentes, né? Se eu de repente falar assim, não está pronto ainda, vamos adiar mais um mês até ficar pronto e afinar mais um pouquinho, desde que o dinheiro esteja acabando, tem a opção de fazer isso. Sim. Né? Agora, esse desenvolvedor que trabalha com publisher e que tem um investimento muito maior, justamente porque ele está fazendo uma coisa muito maior em multiplataforma e com desenvolvimento tecnológico simultâneo, contratando 100, 150 pessoas, não tem essa flexibilidade, você precisa lançar. Imagino que a Bandai Namco estava ali na cola deles, né? E aí, tá pronto? Vamos lá, quando é que é, né? Exatamente. Então acho que isso contribuiu, eu acho que o próprio Gambel admite que isso contribuiu para eles não tirarem melhor do engine. E eu acho que também a gente tem um diferencial nesse aspecto. A gente realmente tem um processo de trabalho que facilita a gente, às vezes, identificar as falhas e tirar e dar essa arredondada, né? Acho que esse seria provavelmente o grande diferencial que a gente tem. E aí combinou, mas são desafios diferentes, né? É uma coisa, o fato de um ter dado certo não tem nenhuma relação com o que pode acontecer até agora. A tecnologia em si não é um fator limitante, ela é muito boa. Então a gente pode ficar tranquilo que a mágica da Razer vai funcionar ainda na Madness Engine, né? Não, tem bastante aquele negócio, né? O grau de complexidade é maior agora, então a gente também tem mais chance de errar a mão. Não estamos errando até agora, mas também o jogo não está pronto, né? A gente tem mais 6 meses de trabalho aí, tem muito chão para correr ainda, mas a gente está tranquilo que agora a gente realmente tem domínio ali do essencial, que já funciona bem, que as coisas já estão funcionando bem, e que é só continuar nesse caminho aí, que os problemas que ainda existem, a gente vai solucionar, mas já é uma coisa mais tranquila, porque a gente pegou a engine mais madura, né? A gente pegou ela no final do desenvolvimento dela, não no lançamento, né? Sim. E nem no início do desenvolvimento do Project Cars. Ela já chegou agora no final, já com alguns avanços que eles nem chegaram a lançar ainda, porque já pensando no próximo. Entendi. Deles.
E você tocou em vários pontos interessantes aí, principalmente, né, para mim, pelo menos, que eu achei, nessa parte que você falou que existe até um DNA ainda, né, na Melis Engine que já vem das antigas aí, né, de alguns recursos que você falou. E o Automobilista 1, ele seguiu um padrão e eu acredito que ele ajudou a definir de uma certa forma o cenário do AV brasileiro, para a galera que corre em liga, para essa parte um pouco mais competitiva, né? E assim, falando de recursos como, por exemplo, comandos de admin, replay instantâneo, possibilidade de adicionar conteúdo ao jogo, né, carro, skin, plugin, pista, etc, etc. A gente pode esperar alguma coisa de continuação para o Automobilista 2 nesses recursos? Bom, essa questão é em termos de ferramentas e até ferramentas inclusas para facilitar a competição online, para facilitar para o pessoal realizar as ligas ou transmitir as corridas, sim, algumas coisas já estão lá. Uhum. Tem uns sistemas, inclusive, para multiplayer que são muito interessantes, que a gente já herdou, né? Não foi a gente que fez. Uhum. E nós temos ideias de fazer algumas coisas bacanas também para agregar isso. Então, nesse aspecto, sim. No aspecto de modding para adicionar conteúdo, não. Porque a arquitetura dele é mais fechada do que a gente tinha antes, né? E também porque ele é mais sofisticado, ele não é tão acessível. Ele não é acessível na forma de ser, ele tem uma encriptação maior e uma arquitetura mais difícil de se adicionar, né? Se você não tiver todas as ferramentas. Uhum. E não é tão acessível justamente por ele ser mais complexo, né? Não é qualquer um que consegue fazer ali. Não é que nem no Factor 1 que ele era mais acessível, até mesmo no Assetto Corsa. Que são plataformas já, né, para modificação, né? Exatamente, são plataformas, são duas coisas. São plataformas que foram moldadas para isso, né? Para facilitar o pessoal. É realmente uma plataforma de modding desde o princípio. Isso afetou todo o design do software deles. No caso desse engine da Magis, não. E ele tem também algumas coisas que são mais difíceis de você fazer se você não tivesse ali totalmente o controle do código, conhecimento de como ele funciona. E eles não quiseram abrir isso, não sei se tem planos de abrir de repente no futuro, mas é isso que a gente pega, é isso que a gente continua. E no meu ponto de vista, apesar de achar que plataforma de modding também é muito bacana e tem seu espaço, eu acho que a nossa principal qualidade não é oferecer uma plataforma de modding, é produzir conteúdo, né? Sim, claro. Então eu acho que não é tão importante no nosso simulador como seria em outros. Eu acho, é claro que se tivesse isso também, você poderia adicionar mais carros, mais pistas, no longo prazo viria coisa de qualidade, aumenta a vida útil do simulador, a gente sabe disso também, mas muda totalmente o seu approach para desenvolvimento, porque, por exemplo, a gente pode fazer um desenvolvimento e isso já afetou o Automobilista 1, na verdade. Teve algumas decisões que a gente falou assim, vamos lançar isso aqui? Não vamos lançar, porque se a gente lançar vai quebrar todos os mods. E aí o pessoal vai ficar pé da vida com a gente. Entendi. Então a gente segura um desenvolvimento porque ele vai forçar o pessoal a refazer muita coisa. Que é um tipo de consideração que quem está criando uma plataforma de modding tem que ter. Mas não há como negar que isso aí também é um fator limitante, né? Porque você acaba tendo que frear desenvolvimentos ali, porque você não quer mexer muito, mudar as traves do lugar no meio do jogo, né? E como a gente realmente, o forte nosso é conteúdo, e não só em termos de qualidade, mas a gente produz conteúdo muito rápido em relação a qualquer outro desenvolvedor. Acho que qualquer um que acompanhou o desenvolvimento aí do Automobilista 1 sabe que isso não é conversa furada. Então, a nossa intenção, a gente já tem uma base grande de conteúdo, e se o simulador for maior, como a gente tem expectativa que seja, tem uma base de usuários maior, a gente tem muito mais condição de investir em novos conteúdos para a gente ir lançando o que o pessoal quer, sem precisar depender de mods, né? Então, o jeito que ele vai vir na versão 1.0 agora em dezembro não é a versão final dele, pelo contrário, a gente tem um plano aí de 3 anos, que se as coisas correrem como a gente imagina, é lógico que você quer ter um mod de cortador de grama lá para você correr, ou do cavalinho que você vai empinando lá no meio do Nürburgring, não vai ter. Mas as coisas que o pessoal realmente acha bacana, eu acho que tem boas chances de vocês mesmos desenvolverem.
Exato, no decorrer dessa vida útil aí a gente incluir. A intenção nossa é essa, e acho que quem conhece o simulador sabe que a gente é bem abrangente nesse sentido. Né? Se tem 4 rodas, ou até 6 rodas, e um volante, a gente curte. Pode ser kart indoor, pode ser super truck, pode ser qualquer coisa entre esses dois extremos. A gente acha bacana, e as pistas também. A gente vai fazer desde Imola e Hockenheim e Brands Hatch, como Barra no Equador. A gente não tem... Se é legal, se é bacana, se é uma coisa que a gente acha que vale a pena, que vai agregar, a gente está perto para fazer. Aí quem decide, na verdade, realmente são os usuários. Né? Eles que acabam dirigindo a coisa para a gente produzir o que o pessoal realmente quer. Show. E já no Automobilista, a gente viu um grande interesse da parte de vocês em uma tentativa de um multiplayer mais ranqueado, mais organizado, servidor oficial da Reza, né? E como é que foi, como que você vê o resultado desse experimento e quanto que essa área vocês querem expandir para o Automobilista 2? Se vai ter uma continuação nessa ideia aí? Não teve resultado porque a base de usuários online do Automobilista 1 era muito restrita, né? Sim. O pessoal já corria em ligas já, então não tinha... Para você ter um multiplayer sadio e para qualquer tipo de iniciativa desse tipo funcionar, você tem que ter uma base de usuários muito grande. O percentual, o número de pessoas que vai correr no multiplayer, que vai levar a sério o multiplayer, que realmente vai se comprometer com aquilo, é sempre um percentual pequeno do total, né? O pessoal acha que não, o multiplayer é o que há, tal. Eu acho que é o auge do negócio, né? Quando você realmente... O melhor do automobilismo virtual está quando você vai correr multiplayer de forma séria. Mas num grid muito seleto também, né? Não sempre que é uma boa experiência online, né? A gente sabe muito bem disso. Exatamente. A grande verdade é que a grande maioria corre offline. Isso em qualquer simulador, não é só no nosso. Mesmo os que já têm uma estrutura... a não ser o iRacing, que é só online, né? O pessoal, e justamente por causa do iRacing já supria aquela demanda muito bem, tem pouco espaço para os outros, né? Porque o nicho de simuladores é menor do que o pessoal imagina, não tem tanta gente assim que compra esse tipo de jogo. E são jogos caros de fazer, então você tem que equilibrar ali onde é que você vai morder, porque às vezes você dá um passo e marca a perna. Mas é claro que você quer ter, uma vez você tendo um simulador bom, você tem uma base de multiplayer saudável, e aí quando você tem essa base de multiplayer saudável, fica mais fácil você oferecer ali recursos e ferramentas que vai ajudar o pessoal, vai organizar aquilo e vai permitir realizações de competições oficiais, e isso com certeza está no horizonte para a gente também. Mas o foco agora, total, é no simulador, fazer ele funcionar na essência, né? Que é a física, som, os teus carros legais, aí funcionando, para ele ter uma experiência offline, porque isso aí, se você atrai o cara offline, você tem mais chance de ter um cara que vai migrar para o multiplayer depois. Construir isso aí. Você construir isso aí, você tem uma base de usuário forte, e aí sim você parte para esse próximo passo. Mas isso não significa que a gente está negligenciando essa parte, né? Entendi. A gente já tem, como você mesmo falou, a gente já fez uma série de experiências no passado, pensando justamente nesse próximo passo. Já teve uma ideia ali do que funciona e do que não funciona tão bem. E a gente está pegando um engine agora que tem alguns recursos que a gente não tinha. Inclusive um recurso de rating, né? Sim, já tinha o próprio sistema de carteiras, né, no Project Cars 2. Exato. Então não significa que está funcionando perfeito, que não tem que ser feito ajuste, tal, mas tem lá. Os sistemas existem. Então as perspectivas ali de médio prazo, talvez não já de lançamento, mas de médio prazo são boas. Mas agora, realmente, porque a gente está falando de uma produção de um ano, né? Do momento que a gente, é lógico que a gente já tinha começado bem antes, em termos de conteúdo e tal, mas trabalhando na engine mesmo, na engine mesmo é coisa de um ano. E um ano para desenvolvimento não é nada. Né? Qualquer um que já trabalhou com isso sabe que é assim. Então, o foco, o recurso, a atenção total é fazer o simulador funcionar nesse nível. E aí, depois, você continuar elaborando. Né? Como eu falei, a gente tem um plano de longo prazo com ele. E como você mesmo estava falando, que a maioria do pessoal gosta de correr no offline, né? Eu mesmo adoro essa parte do single player. E a inteligência artificial do automobilista, quando ela é bem configurada, né, cara, ela proporciona corridas super interessantes e desafiantes mesmo, né? Só que para mim, eu sempre achei que
essa parte do modos do campeonato do automobilista era muito avulso. Então não tinha um negócio que me instigava a voltar sempre, fazer e ter uma progressão, né? Você tem alguma notícia boa para me dar em relação a isso? Vocês vão anunciar alguma coisa que eu vou ficar animado em relação ao single player no Automobilista 2? A gente tem, na verdade, novamente, falando de coisas que a gente está pegando junto com a engine, eles já têm um modo de carreira, né? Só que a gente não quer fazer nada que seja muito superficial, a gente queria fazer uma coisa bacana. Legal. Então, novamente, é o tipo de coisa que é muito bacana, que a gente acha que agrega muito, mas não é o topo da lista de saída, né? É o tipo de coisa que, de repente, fica para uma segunda etapa. O que a gente vai ter, que já está trabalhando, é na função de você criar seus próprios campeonatos. O Project Cars 2 não tinha. A gente tinha na Automobilista 1, a gente acha isso muito importante. A gente acha isso muito importante. E a gente tem um plano de um DLC específico, um pacote de expansão, na verdade, que o desenvolvimento está sendo meio que paralelo ao do game principal, que tem um aspecto carreira. Tem uma coisa de progressão que é bem bacana, que eu acho que em termos de valor de gameplay em single player vai ser bem diferenciado. Mas a gente vai conversar mais sobre isso aí nos próximos meses. Aí. Sim, mas eu imagino que nós brasileiros podemos ficar bem empolgados com isso, né? Sem falar nada mais. Até porque, em termos de carreira, a gente tem todas as categorias brasileiras ali, né? A gente já tinha no Automobilista 1 e agora no 2 a gente vai ter mais ainda. Então, em termos de você fazer uma coisa que a gente falou que não é superficial, que tem possibilidade de ser uma coisa bem dinâmica, aumenta. Então, a gente tem boas ideias aí, algumas a gente já está elaborando, mas não prometo nada para a versão 1.0, mas a gente tem isso em mente, sim. Vai vir coisa nessa frente no decorrer do desenvolvimento do Automobilista 2. Maravilha, cara. E assim, como até a gente já estava falando um pouco antes, você falou, né, que o automobilista ele é extremamente admirado, né, pelo público, e acho que até mais fora do Brasil do que aqui dentro, né? A galera tem o automobilista como, assim, quase o topo mesmo, né, em termos de simulação. E até pela longevidade e a quantidade de atualizações e conteúdo bônus que vocês foram soltando, né? Por exemplo, o modo Drift, que veio aí, uma das últimas coisas que foi adicionado no automobilista, que pessoalmente eu não gostei muito, mas eu aprecio bastante o trabalho que vocês tiveram e colocaram lá em implementar. E a gente pode esperar um tipo de suporte e longevidade similar para o Automobilista 2? E tem alguma surpresinha, tipo o modo Drift, assim, que vocês querem colocar, alguma coisa diferente? Não tem nada que a gente fez no 1 que a gente já não pensa em fazer pro 2, né? Lógico que tem algumas coisas que a gente, em termos de carro e pista, que estão muito antiquadas, que não dá para fazer já na versão original, que você tem que remodelar, algumas pistas também. Mas, no geral, tudo que a gente fez ali, eu acho que foi positivo, acho que agregou. E deve ter aquilo e mais, né? Esse é o nosso objetivo. Continuar tendo bastante coisa, assim, bastante diversa. E é isso aí. Na verdade, essa é a proposta do simulador, né? Ele é um simulador de automobilismo de forma geral. Legal. Então, qualquer coisa que seja bacana ali, que a gente acha que tenha... que é uma experiência que vale a pena tentar reproduzir num simulador mais avançado, a gente encara. Tenta, pelo menos. Show. Só para terminar aqui então, Renato, eu sei que eu já tomei bastante do seu tempo e eu agradeço muito que você respondeu todas as minhas perguntas. Eu pedi para o pessoal aqui me deixar algumas perguntas, né? Então, a galera do F1BC perguntou assim se existe a possibilidade de direção ativa, dos admins aplicarem as penalidades e de plugin externo para transmissão, tipo coisa de HUD, né? A gente vai conseguir alterar alguma coisa assim? Como é que é essa parte aí? Aí já está muito específico para o nível de desenvolvimento que a gente está agora. Né? Isso aí é uma coisa que a gente vai saber mais para frente. Porque a gente eu tenho um cara que está programando só isso agora. Está programando uma ferramenta dedicada para o multiplayer, né? E vendo as possibilidades, mas a gente não sabe ainda o que vai ter e o que não vai ter. Isso é uma coisa...
Os detalhes a gente só define mais pra frente, né? Entendi. Algumas coisas talvez, aí chega um ponto, você deu certo, isso aqui tá funcionando, vamos já na 1.0, essa aqui ainda não tá lá, então segura um pouco, essa aqui esquece, porque não vai funcionar nunca, então estamos nessa fase ainda de elaboração. Então, legal, mas para mim isso é uma resposta positiva, que quer dizer que tem alguém que está olhando nisso e não está nada descartado ainda, né? Vocês simplesmente... é aquilo que a gente sempre fala, né, cara? A gente tem um dedo no pulso da comunidade do automobilismo virtual e a gente sabe que o pessoal gosta. E que é importante para o multiplayer, importante para o single player, a gente sabe que realmente o pessoal gostaria de ter, né? Agora, saber não significa conseguir fazer de um dia para o outro, né? As coisas levam tempo, algumas coisas fogem da nossa possibilidade, mas a gente está sempre ali tentando. Bacana. O Wendel Nunes, que é o Pole Position BR, ele tem um canal no YouTube que ele faz bastante drift, é bem bacana, cara, em simuladores, né? E ele queria que você comentasse um pouquinho sobre o comportamento do carro na chuva e aí também um pouquinho do Live Track 3.0, né? Se vocês vão conseguir desenvolver em cima do que foi o Project Car 2 e melhorar essa física da chuva, como é que tá esse recurso aí? Tá muito bom. Tá muito bom. Eu diria que é um dos destaques. Desculpa te interromper, eu lembro que eu li uma entrevista, eu não lembro de quem da Reisa que foi, mas eu lembro que vocês falaram justamente sobre essa parte da chuva, que vocês não queriam fazer enquanto vocês não sentissem que dava para fazer direito, né? O pessoal fala assim, bota aquela chuva do GTR2 ou algumas pistas que vinham com chuva no iFactor, né? Que você consegue faz parecer que está caindo chuva ali, a iluminação escurece, de repente você consegue até fazer um reflexo na pista ali, ela fica mais escorregadia, e tem seu valor. Eu sou um defensor de não deixar o perfeito ser inimigo do bom o suficiente. Se tem alguma coisa ali que vai agregar, mesmo que seja muito sofisticado, e você pode fazer com relativa facilidade, faz, por que não, né? No caso da chuva, a gente achou que não ia agregar tanto. A ideia era realmente, porque como é um negócio mais intrínseco, ele tem que ser mais elaborado para realmente agregar em termos de realismo uma coisa realmente diferenciada, né? E o sistema deles do Live Track 3.0 é muito bom, em termos de dinamismo, de tantas variáveis que ele simula. Você tem coisas tipo assim, se você está numa corrida com chuva e a chuva acabou, e o sol está se pondo, e tem uma parte da pista que tá embaixo de árvore, está escondido por árvores, aquela parte ali vai secar mais lento do que as outras. Entendi. Porque ela tem menos incidência de calor, ela não tá evaporando aquela água no mesmo ritmo. Vai evaporar daí de acordo com os carros passando. Tudo isso é calculado, né? Ele tem calcula exatamente onde o carro passa, né? Não é nada pré-programado, não é um script ali que define que em tantas voltas ela vai secar. Ele é realmente dinâmico com relação a onde o carro está passando. Tem realmente todas essas variáveis em termos de posição do sol, o que tem de objeto ali, inclinação da pista para ver onde é que vai acumular água, onde é que não vai. É tudo muito bem feito e muito bem parametrizado. Então, se você tem alguma coisa ali, por exemplo, sair do traçado na chuva, o traçado, na verdade, na chuva, você sabe que ele escorrega mais, né? Porque a borracha com água é um sabão. Sim. E você acha ali, não, esse traçado aqui na chuva tem muita aderência ainda, né? O certo seria ter mais fora. É parametrizado, então você controla isso. Dá para você calibrar para ele deixar redondinho. Então, isso eu posso garantir que vai ser um dos diferenciais aí. Eu acho que não tem nenhum sistema que pegue esse aí, não. Cara, que maravilha. Bom, Renato, mais uma vez, cara, muito obrigado aí. Foi uma extensa, né, uma conversa muito grande que a gente teve aqui. Todos os detalhes que eu tenho curiosidade, praticamente todos você já falou. Eu sei que tem muita coisa mais que eu poderia falar, mas que vocês também estão querendo guardar aí para ir soltando, né? Para ir crescendo a antecipação do jogo. Pois é, tem bastante tempo aí pela frente. Tem algumas coisas, claro, que a gente quer ir segurando para não queimar largado demais, né? E tem coisas que a gente precisa descobrir também, né? Saber se vai ter, quando é que vai ter. Não dá para
falar mais com a língua, às vezes, porque de repente você morde ela depois. Eu já fiz isso algumas vezes, então eu evito falar demais, tento me segurar e não falar demais, porque às vezes o pessoal acha, você prometeu um monte de coisa e não fez isso ou aquilo. E não é porque estava contando conversa piada. A gente achou que dava e estava conseguindo e não deu. Então agora a gente vai ser um pouco mais cuidadoso com relação a isso, porque eu acho que mesmo que a gente seja conservador, o nível de evolução que já tem já está muito bom. Então eu acho que tem bastante coisa que tem que ser adicionado para verificar o máximo do potencial possível, mas a gente já tem uma base muito sólida para construir. E à medida que a gente for construindo, a gente vai compartilhar as informações, tanto em termos de melhorias, na parte de simulação, de ferramentas para o pessoal utilizar, como também a parte de conteúdo e tal. A ideia nossa é ir fazendo atualizações mensais, né, para compartilhar como é que as coisas estão caminhando aí até chegar a dezembro. Maravilha. Então, o lançamento do 1.0 está, por enquanto, marcado para dezembro, certo? Marcado para dezembro e estamos na correria aí de noite para chegar lá. Né? Tá prometendo que tá sob controle, vamos conseguir. Legal, esse é 1.0. E o beta? Vai ter um beta para a gente testar um pouquinho antes? Porque eu estou muito ansioso para botar a mão nesse simulador, Renato. Eu acho assim, é uma faca de dois gumes aí, né? Porque lógico que muita gente quer acessar, se pudesse comprar hoje já compraria. Para desenvolvedor não é nada ruim você ter um fluxo de capital de desenvolvimento, porque essa é uma hora que a gente não tem, que o dinheiro vai acabando, né? À medida que a gente vai chegando no lançamento, depois que a gente consegue o retorno, porque como eu falei, a gente é independente, não tem nenhum investindo em vocês ali, né? A gente poderia até tentar conseguir, mas eu realmente sempre prezei por essa independência, né? Mas daí tem essa contrapartida também, porque você tem que equilibrar as finanças ali para não se estrepar. E sem dúvida, se a gente pudesse receber um fluxo de capital aí, não seria ruim, não. Mas eu acho que acaba não compensando, pensando no produto isso, né? Tanto para o desenvolvedor quanto para o usuário, porque se ele testa uma coisa que não está bem acabada... Não são todos que entendem que é um beta ainda, que está em desenvolvimento, né? Você pode falar assim, acaba queimando um pouco. Que não está legal, a gente ainda está afinando tal, mas o cara... às vezes cagou, né? Ele pagou o dinheiro ali, ele quer o negócio funcionando. Tem alguns que entendem, mas tem uns que não entendem. E eu acho que com isso, você acaba diluindo um pouco o interesse eu acho que é a experiência mesmo, né? Porque você testar uma coisa que ela já está mais redondinha é outra coisa, né? Com certeza. A primeira impressão é muito forte, né? Pois é. Eu acho isso. Mas é lógico que isso é um equilíbrio, porque acho que chega um ponto que você... Às vezes o pessoal fica louco. Como é que você lançou um negócio com um bug desse e tal? Eu falei assim, eu não sabia. Porque uma coisa você está testando com 10, 15, 20 desenvolvedores. Que sabem o que é para funcionar e o que não é, né? Então, quando você põe na mão do usuário final, ele inventa umas coisas que vocês não esperam, né? PC é um ecossistema, né? Você tem trocentos números de componentes, de softwares de terceiro, que vai tudo viver ali naquele mesmo ecossistema, e você não sabe. Por exemplo, a gente teve um problema com o Mobilista 1, que ele dava pau com o aplicativo do Banco do Brasil. Eu lembro. Não só do Banco do Brasil, acho que o aplicativo de segurança do banco, ele fazia o game da CTD. Bicho, como é que você descobre isso antes, que né? culpa você tem nisso, né? Não, e o problema era esse, porque até descobrir isso, sim, né, mesmo depois que lançou, o pessoal fala, esse é o meu game que tá crashando, tá um lixo isso aqui e tal. E a gente entende a frustração do cara, né? Porque, ele comprou, ele quer jogar. Mas o PC tem dessa, né? Às vezes você tem que coexistir ali. E nesse sentido é bom você ter uma experiência com uma base de usuários maior, porque daí você vê esses problemas, né? Então eu acho que com certeza a gente vai ter um período ali de beta, de early access, para o pessoal ajudar a gente a deixar o mais redondinho possível para o lançamento. E conseguir jogar um pouco mais cedo, né? Porque a gente sabe que o pessoal fica louco para jogar, mas não muito antes. Eu acho que tem que estar num ponto de equilíbrio aí, de estar avançado o suficiente e próximo do lançamento para o negócio realmente ser o mais produtivo possível. Maravilha. Renato, mais uma vez, muito obrigado e parabéns aí pelo produto que vocês já têm com o Automobilista 1 e agora com essa parceria aí, tomara que seja de muito sucesso
com a Madness e que venha muito mais conteúdo bacana da Reis aí pra gente. Eu agradeço, Bruno, agradeço a oportunidade de estar conversando com o pessoal, respondendo as perguntas. Espero que tenha dado um pouco mais de noção do que vem por aí. E a gente vai conversar mais vezes ainda com o desenvolvimento para ir compartilhando o que tiver de novidade. Com certeza. Valeu, então. Obrigadão, Renato. Vou encerrar aqui o vídeo.